Senhor, tudo bem? Como vocês estão? Olha, como é bom estar aqui com vocês mais uma vez, nos dirigindo a esse lugar de comunhão, um lugar onde nós podemos encontrar um abrigo, uma palavra, né? E nós estamos nessa semana com o tema. O nosso tema essa semana é seguindo para o alvo, né? É um tema maravilhoso, prosseguindo para o alvo. Como nós podemos aprender coisas, né, que muitas vezes nos passam desapercebido quando estamos no deserto da vida. Mas, sem muitas delongas, vamos lá ao que o Espírito Santo propôs no meu coração. O livro de Filipenses, capítulo 3, no verso 12, diz assim: prosseguindo para o alvo. Não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. Aleluia! Jesus já te conquistou? Como que você está? Jesus já me conquistou, eu amo Ele. Eu sou apaixonada por Jesus. Apaixonada. Por que eu falo apaixonada? Porque é uma coisa, é um fogo assim que não deixa a gente parar. É um fogo que nos leva a fazer, a estar sempre alegre, mesmo em meio a dificuldades e adversidades. Irmãos, ouvintes, né? Você que está aqui nesse canal pela primeira vez, eu falo para você, Jesus é bom. Realmente, Jesus, ele é aquele que faz você se apaixonar de uma maneira que você não consegue mais viver sem ele. Tem um hino que fala sobre isso, né? E eu vejo aqui como Paulo era cuidadoso com o rebanho, com as igrejas, e ele estava preso, né? Na carta de Filipe, onde ele escreveu para Filipenses, ele estava preso. Ele era para estar ali chorando, amargurado, falando: oh, eu estou preso, como é que eu posso fazer a obra se eu estou preso? Né? O que te prende hoje? Já vai pensando aí, o que prende você hoje? Para você não fazer a obra do Senhor. Porque Paulo estava preso, né? E mesmo assim, ele fala aqui, ó, voltando aqui no comecinho do capítulo 3, no 1, ele diz assim: por fim, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Nunca me canso de dizer-lhe essas coisas e a faço para proteger vocês, porque ele estava sempre estimulando os irmãos, mesmo preso. E nós muitas vezes hoje, estimulando os irmãos, né? Porque quando ele estimulava, quando ele falava para eles se alegrarem, mesmo em meio a adversidades, ele estava protegendo a fé dessas pessoas. E hoje eu estou aqui, como boca de Deus, falando para você, né? Eu não sei o que tem te prendido, eu sei quais são as prisões que te alcançaram, né? Mas muitas vezes nós precisamos de uma palavra como essa que eu estou trazendo aqui hoje. Prossiga para o alvo. Falando as palavras de Paulo, eu não me canso de falar para vocês: ó, prossiga. Prossiga, porque no fim tem vitória, no fim tem salvação, no fim tem vida eterna, no fim tem salvação de almas da sua família. Então não desanime. Paulo estava preso, e não era uma prisão qualquer, essa era as prisões romanas que ele, né, enfrentou. Uma das piores prisões que eu já fiz um estudo da humanidade foi essas prisões, era muito terrível. Só que Paulo, ele era guardado pelo Espírito Santo, né? Eles chegavam com ele até certo ponto e voltavam para trás. Por que que você acha que você está me ouvindo nesse momento? É porque Deus tem guardado a sua vida. Deus tem te dado livramento. Deus tem te dado um dia a mais, horas a mais para você prosseguir a sua caminhada. Não é para parar.
Se você tinha uma pergunta hoje, eu já estou respondendo com esse tema. Prossiga para o alvo. E qual é o meu alvo? Muitas vezes nós ansiamos muitas coisas, mas o nosso alvo é seguir, né, a fé em Jesus Cristo para alcançar a nossa salvação. Porque a palavra de Deus diz que todas as coisas serão acrescentadas a nós. Serão acrescentadas. Não precisamos temer o amanhã. Não precisamos dormir preocupado porque se não tem um dinheiro no banco. Não precisamos dormir preocupado muitas vezes se eu tenho uma conta para pagar, não tenho dinheiro, mas eu tenho essa necessidade de pagar, eu tenho necessidade de ser honesta, porque um homem ou uma mulher honesta faz parte da nossa fé. Ser honesto, pagar nossas contas. Mas muitas vezes as adversidades vêm sobre nós, mas nós teremos que confiar. Né? Hoje eu escutei um testemunho na minha igreja tão lindo. Eu não posso contar porque ele é grande, mas quem sabe eu tiro um dia para contar esse testemunho essa semana, para edificar a sua fé, que Deus ele provê. Ele tem provido na minha vida muitas coisas que eu nunca imaginei. E ele vai prover na sua, ou já tem provido na sua, porque se você está aqui é porque ele proveu um celular na sua mão, uma TV na sua mão, na sua casa. Então o Senhor ele cuida da gente. Mas como que nós queremos que o Senhor cuida de nós melhor? Ô irmã Cássia, eu preciso que Deus cuide de mim de uma maneira melhor. Mas o que eu estou fazendo para Deus fazer isso? Como que eu tenho me relacionado com as pessoas que estão em volta de mim? O que é que eu tenho reverberado para essas pessoas? Não, nós temos que também ser fiéis, como Paulo foi fiel. Paulo, ele em prisões, ele estimulava o povo a ser feliz. E eu, irmã Cássia, estimulo você a ser feliz. Irmã Cássia, eu não sou feliz não, eu casei e meu marido é só Deus. Eu falo agora em nome de Jesus, que você tenha fé, que você comece a movimentar a sua fé para crer no invisível, no impossível, porque o impossível quem faz é Deus e o possível é você crer e ter fé. Louvado seja Deus. Ah, irmã Cássia, eu casei com uma mulher que dizia que ela era espiritual, e quando eu casei com ela, ela era uma mulher totalmente carnal. E agora? E agora você tem que crer no invisível para você apalpar o visível. E o Senhor é aquele que faz muito mais daquilo que imaginamos. Olha a palavra que eu trouxe no fim do ano, que o Senhor tem pensamentos para nós diferentes. Ele tem planos de paz para nossas vidas. E Ele vai dar tudo aquilo que nós precisamos nessa terra. Se for para ficar, Ele vai fazer caminhos e você vai entender que você vai ter que viver com essa pessoa e vai orar por ela e Ele vai fazer o que lhe apraz. Mas não desanime por nada nessa caminhada. Muitas vezes você vai dizer assim, olha minha irmã, eu não tenho nem uma compra decente, eu não tenho nem uma mistura decente na minha geladeira, uma salada, uma fruta para minhas crianças, mas eu tenho que te dizer uma coisa eu preciso te dizer, que se você serve a Deus de todo o coração, você precisa crer que Ele faz caminho do deserto e que Ele abre portas aonde não tem porta. Ele faz aquilo que o homem não pode fazer. Aqui está falando uma mãe que ficou com 5 filhos para criar e o marido estava preso. E foi o tempo que meus filhos vestiram bem e comeram melhor ainda. Eram umas crianças que ninguém dizia que eu tinha um pai na cadeia, porque o Senhor cuidou de mim. O Senhor me tirou de um lugar onde eu vivia na classe de pessoas mais pobres, que nem eu, né? E o Senhor me tirou com mão forte, e me levou para um lugar onde tinha pessoas de classe média. E ali eu congreguei numa igreja e o pastor falou, essa aqui é a irmã Cássia, veio com carta de recomendação. E eu quero que a igreja cuide dela como a uma viúva. E meus filhos cuidam. Minha irmã, era tanta coisa que eu ganhava, que eu tinha, que os irmãos doavam.
Os irmãos pegaram eu para cuidar e eu sei que o Senhor retribuiu para essas pessoas. E eu sei que Deus retribuiu essas pessoas 100 vezes mais, irmão. Porque ali o Senhor proveu. Estou falando esse testemunho para vocês verem. Uma mulher, o marido preso, com 5 crianças, o destino na época era sarjeta. Era morar embaixo de uma ponte, porque família eu não tinha. Mas o Senhor, mas eu tinha a melhor família que uma pessoa pode ter. Jesus. Então, eu só quero nessa palavra que você possa injetar sua fé. Injeta, creia. Sabe qual é o injeto? Mas como eu injeto minha fé? Começa a crer naquilo que não existe. Começa a confiar. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela fez uma estratégia, ela creu que se ela tocasse na orla do mestre, ela ia alcançar a cura dela. 12 anos de hemorragia, uma mulher sabe o que é isso, mas ela creu e recebeu a vitória, e está lá na Bíblia. Então está aqui na Bíblia, né? Está na minha mão. Então, né? Paulo diz assim: eu não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo me conquistou. Ame, ame o Senhor de todo o seu coração e faça a vontade dele. Fala: Senhor, aonde é que eu estou errando? Aonde o que eu preciso melhorar? No que eu preciso ser mais fiel ao Senhor? E o Senhor vai começar a fazer uma grande obra na sua vida. E você comenta aí nesses comentários, dá um like, ajuda essas palavras a chegarem em outras mulheres e outros homens que precisam, que estão muitas vezes com a fé abalada, mas o Senhor me traz aqui como um profeta para falar para você, um profeta dele, né? Falar para você que tem solução, que tem jeito. Irmã Cássia, o que eu tô com eu recebi o diagnóstico do médico. E o que eu vou fazer da minha vida, né? Eu também recebi um diagnóstico de um médico. Eu estava com câncer, com a casa cheia de criança. E o Senhor, Ele foi fiel mais uma vez comigo. O Senhor, eu tenho uma caminhada de milagres, de feitos que só o Senhor pode fazer. E eu nunca passei por necessidades, assim, de falta de pão, de falta. Passei lutas, mas o Senhor nunca me deixou desamparado e não vai deixar você, porque a irmã Cássia não é melhor do que ninguém, né? Mas o Senhor é aquele que, quando Ele promete, Ele cumpre, que Ele estaria conosco. E se nós aceitasse Ele como o único e suficiente Salvador das nossas vidas, nós não mendigaríamos o pão, né? O salmista Davi disse que ele tinha sido novo e que agora já era velho no tempo que ele fez, que ele escreveu, mas que nunca tinham visto um justo e a sua descendência mendigar o pão. Até hoje o Senhor tem tido, eu tenho feito um concerto com Deus e Ele tem mantido o nosso concerto, porque eu não consigo manter, mas Ele consegue. Eu consigo crer, eu consigo confiar, eu consigo amar. Então Ele consegue fazer, porque Ele é o dono de todas as coisas. E Ele tem me sustentado até o dia de hoje, vai te sustentar e vai te dar vitória. Eu estou abrindo essa semana com um milagre da minha parte, mas eu quero entrar em detalhes com você sobre o céu, que o nosso alvo é o céu. O nosso maior alvo, o cuidado de Deus, ele é real, mas o céu é real também, né? Então, nosso alvo é o céu. Nós temos que prosseguir para esse alvo. E daí, nessa caminhada, a gente vai falar sobre a família, falaremos sobre filhos, falaremos sobre como alcançar cura. Nós vamos falar sobre a vida financeira, sobre ser uma amiga fiel. Ah, irmãos, esses dias eu aprendi a ser amiga do céu e tive um retorno tão maravilhoso. Fora do nosso grupo que nós temos, eu consegui mais uma vez, não é a primeira vez, né? Uma Cássia já vem de algumas caminhadas, então mais uma vez eu vi como é importante uma palavra falada na hora certa para uma pessoa que está querendo desistir. Ei, você aí
Não desiste, não. Jesus te ama e tem uma obra muito linda na sua vida, tá? Então nós vamos abordar temas aqui maravilhosos, tá? Eu tô abrindo só a semana, né? Como eu faço para deixar os pesos, para deixar pessoas nocivas, deixar pessoas que nos deixam para baixo, que não tem uma palavra de estímulo, deixar de ouvir os inimigos da nossa fé, que fala coisas que não devemos, que isso acaba com a nossa fé. Então vamos ter uma semana maravilhosa. E eu quero orar para que Deus venha te dar graça, que você creia na palavra do Senhor, falada pela minha boca, e que você esteja aqui os 4 dias que tem essa semana, além de hoje, para que você venha receber, né, a fé, e que você venha passar a crer mais no seu milagre. E quando você começar a crer, né, você vai conseguir aumentar a sua fé. É isso que aumenta a fé. É crer. Quem crê e for batizado será salvo. Quem crê, crê e verás a glória de Deus. Mulher, a tua fé te salvou. Né? Então, irmãos, vamos injetar na nossa fé para que ela cresça. Eu declaro em nome de Jesus que a fé de todos que me escutam, de todas as mulheres aos pés de Jesus que me escutam, eu declaro que todos os que estão no canal do YouTube que me escutam, que o Senhor possa, em nome do Senhor Jesus, através do Espírito Santo que me trouxe aqui, aumentar a fé para tudo, e para chegar no alvo que o Senhor nos prometeu, que é a vida eterna. Amém? Até amanhã. Amanhã entraremos nos assuntos. Beijo no coração.